A força do Terrão. Corinthians estreia hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição pela qual o torcedor corintiano é apaixonado. E são muitos destaques, muitas revelações durante a história. O Corinthians, que é decacampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e tem time que não tem copinha. E tem time que não tem campeonato mundial. O Corinthians tem copinha, 10 vezes campeão da copinha. O Corinthians é bicampeão mundial. Será que vem mais um título do Corinthians pela frente? Eu vou destacar os principais jogadores do Corinthians na copinha. Timão joga hoje contra o Resende, às 9h45 da noite. Logo depois da vinheta. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Faça a inscrição no canal do Cereto, faça a inscrição, deixe o seu like, aperte o botão vermelho e aperte também o botão de todas as notificações, o sininho, para fazer a sua inscrição. E deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários e respondo os que eu posso e coloco também os principais comentários ao final dos vídeos. Olha só, a força do Terrão, Terrão como é chamado, onde era o terreno em que o Corinthians, hoje não existe mais o Terrão, mas ficou assim tradicionalmente conhecido como o Terrão, onde o Corinthians revelou tantos e tantos jogadores nas categorias de base. Era o campo, né, todo descampado, sem grama, né, era um campo de terra praticamente, onde os jogadores do Corinthians lá atrás treinavam e eram revelados nas categorias de base. Hoje não, hoje tem toda a estrutura das categorias de base, tem todo um centro de treinamento, os garotos das categorias de base treinam no mesmo local onde treinam o time, onde treina o time profissional, que é no centro de treinamento Joaquim Grava, indo para Ayrton Senna, na Ayrton Senna, né? Então, no Parque Ecológico, o Corinthians tem toda a estrutura. Mas é a força do Terrão. O Corinthians estreia hoje na Copa São Paulo de Futebol Júnior e do elenco, a estreia é contra o Resende, às 9h45 em São José dos Campos. O Corinthians tá na sede de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, vai jogar contra o Resende, contra o River Plate do Piauí e também contra o River do Piauí e também contra o São José. Do elenco que irá disputar a competição, 5 jogadores já estiveram no time profissional. Lembra que no ano passado não houve a competição. E aí o Corinthians aproveitou o Campeonato Paulista para dar rodagem a alguns garotos e também pela questão econômica, porque o Corinthians não tinha dinheiro, então botou muitos jogadores para o técnico Wagner Mancini botou muitos garotos das categorias de base para dar rodagem no time de cima na disputa do Campeonato Paulista. E esse ano, alguns jogadores conhecidos, então, do torcedor corintiano, vão disputar a Copa São Paulo. Um deles é o Lucas Belezi, 18 anos, titular da seleção Sub-18. O Lucas Belezi já fez um jogo amistoso com o time profissional do Corinthians o ano passado. Ele jogou um amistoso com o Botafogo. E ele tinha 16 anos, quase 17 anos à época, e passou a ser o jogador mais jovem a vestir a camisa do Timão. Ele está sendo olhado com muito carinho, porque o Corinthians precisa e quer a contratação de um zagueiro, e pode ser o Belezi, que é zagueiro central, promovido ao time de cima depois da Copinha. O Luiz Mandaca, volante de 20 anos, também é outro conhecido pelo torcedor corintiano. Lembra do gol da vitória que ele fez sobre o Novo Horizontino, já na fase de mata-mata do Campeonato Paulista, se eu não me engano, na fase de quartas de final, um jogo na Arena, ele fez um gol contra o Novo Horizontino, e também depois foi titular na semifinal do Paulista, agora já na semifinal, eu acho que ele jogou de lateral direito, se eu não me engano, na semifinal contra o Palmeiras, e o Corinthians acabou sendo eliminado. Mas o Mandaca foi um dos jogadores mais aproveitados pelo Wagner Mancini no time de cima, e é o último ano ele, de sub-20, vai disputar a Copa São Paulo, e depois ou será aproveitado no time de cima, novamente no time profissional, ou será emprestado, tendo em vista que o Sub-23 acabou, o Sub-23 não existe mais. Matheus Araújo, considerado uma das grandes joias do time do Corinthians. Garoto, tem treinado entre os profissionais desde a época em que o Carille era o técnico em 2019.
jogou alguns minutos na vitória sobre o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. O Matheus Araújo, recentemente, quase foi negociado, ele é meia atacante, quase foi negociado, mas renovou o contrato, já tem um contrato profissional com o time do Corinthians, deve ser aproveitado. O Rodrigo Varanda, esse o torcedor do Corinthians conhece bem, né? O Rodrigo Varanda. Rodrigo Varanda foi o que mais foi aproveitado. Inclusive, ele não passou pelo sub-20, né? Ele jogou o sub-17 e depois já foi aproveitado no time de cima, chamou muito a atenção do Wagner Mancini, jogou 10 jogos entre o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Depois ele fez um gol contra o Palmeiras, lembra? Ele fez um gol importante contra o Palmeiras no Campeonato Paulista e depois ele teve problemas extra-campo. Ficou meio deslumbrado, etc e tal, e foi emprestado para o São Bernardo, quase negociado para o Red Bull Bragantino, mas foi emprestado pelo São Bernardo, disputou a Copa Estado de São Paulo, Copa Federação Paulista de Futebol com o São Bernardo, foi campeão com a Copa pelo São Bernardo e agora retornou à equipe do Corinthians, vai disputar a Copinha e depois de repente pode ser até aproveitado no time de cima. Outro que o torcedor do Corinthians conhece bem e que tem muita esperança que dê certo é o Felipe Augusto, que tem 17 anos. O Felipe Augusto foi utilizado 3 vezes no Campeonato Brasileiro. Entrou em 3 jogos do Campeonato Brasileiro já sob o comando do técnico Silvinho. Porque o Corinthians precisa de um centroavante. O Felipe Augusto, ele é um centroavante da característica muito parecida com a do Jô, né? Aquele centroavante, e ele pode ser aproveitado. Então tem muita expectativa em relação ao Felipe Augusto. Agora, do atual elenco do Corinthians, 5 já foram campeões da Copa São Paulo pelo clube. A começar pelo técnico Silvinho, que foi campeão em 95, em cima da... Olha o Silvinho. Essa aí é uma foto do Silvinho na época de 98, né? Se eu não me engano, 98, pelo patrocínio da camisa. É uma época de 98, quando o Silvinho foi campeão brasileiro. Foi campeão brasileiro em 98, mas antes ele foi campeão em 95, campeão paulista em 95, campeão da Copa do Brasil em 95. Naquele ano de 95, ele foi campeão da Copa São Paulo sobre a Ponte Preta, e no mesmo ano ele já subiu para o time de cima quando foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, e sob o comando do técnico Eduardo Amorim. Aí, nessa foto, ele está com a camisa do Corinthians, campeão brasileiro de 98, no comando do Vanderlei Luxemburgo. E depois ele foi negociado para o futebol da Europa. O Jô também foi campeão da Copinha, sabe quando? Em 2004. Pois é, o Jô tinha 16 anos, e eu tô ficando velho, hein, porque eu vi o Jô começar no Corinthians. O Jô, em 2004 ele foi campeão da Copinha e depois ele foi eleito o melhor jogador da competição, venceu o São Paulo na final da Copinha, o São Paulo que tinha o Hernanes, o Diego Tardelli, e o time do Corinthians tinha o Jô, tinha o Abuda, tinha o Rosinei, o goleiro, o Júlio César, lembra? Todos esses foram campeões da Copinha e depois o Jô subiu para o time profissional junto com o Abuda. O Abuda, sei lá o que aconteceu com o Abuda, mas o Jô depois fez a história com a camisa corintiana. O William também foi campeão da Copinha. O William estava no elenco que foi campeão em 2005, mas ele só tinha 16 anos e pouco foi aproveitado. Subiu para o profissional em 2007. O Rony foi campeão em 2017. O Rony entrou em 3 jogos e foi campeão em 2017. O Vitinho, que deve ser negociado com o Vasco para ganhar um pouco mais de rodagem, também estava no time campeão de 2017. Lembrando que o Corinthians tem 10 títulos na competição. O Corinthians tem 10 títulos e chegou a 18 finais. O Corinthians foi campeão em 69, 70, 95, 99, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017. Fluminense e Internacional têm 5 títulos cada. E o São Paulo tem 4 títulos. E tem time que ainda não foi campeão da Copinha. Muito menos campeão mundial, né? E o Corinthians já tem 10 títulos para contar a história. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, faça o seu comentário que eu ligo todos os comentários. Por exemplo,
Os meus amigos que participam por aqui, o Gustavo Domiciano, o Felipe seria ótimo. Ah, o Felipe, a possibilidade do Corinthians contratar o Felipe, o zagueiro. Seria ótimo, deixaria a zaga muito forte. Ele é rápido, marca bem, tem tempo de bola e ainda cabeceia bem. E faz muitos gols. Tomara que venha. Abraço, Cereto, você é demais, obrigado. O próximo comentário do Roberto Eduardo, bom jogador, falando do Felipe. Tem calma para sair jogando, bom de cabeça e o mais importante, é comprometido. Até agora essa diretoria vem fazendo um excelente trabalho. Vai, Corinthians! O próximo comentário do Thiago Teixeira. Nossa, o Felipe seria uma ótima contratação. Tem que trazer se tiver oportunidades, ainda mais que o Atlético Mineiro está atrás de zagueiros, já que está perdendo a sua dupla de titulares lá. Imaginem Felipe e João Vitor. Gil é banco na minha opinião. E o próximo comentário do Ney Bonfim Júnior. Um ótimo 2022 para você e sua família. Ceretinho monstro sagrado. Vai, Corinthians, e se não for a fiel, me empurra. Tem mais comentário? Não, não tem mais comentário. Então faça a inscrição no canal do Cereto, faça a inscrição, aperte o botão vermelho, deixe o seu like e me segue lá nas redes sociais, o Carlos Cereto no Instagram, Carlos Cereto também no Twitter. E agora você sabe, meus amigos, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.